Pessoal, boa noite. Todo mundo está ouvindo bem? Todo mundo me escuta legal? Perfeito. Ok. Legal. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Davi Montever, sou psicanalista clínico e de data. Estou aqui junto no Instituto Ressignificar com o André, aqui em Americana. Tá? Nós temos o polo aqui e estamos ampliando os nossos horizontes. E eu descobri hoje que a gente está até em Portugal, certo? Aqui com o Carlos Matos. Que legal, tá? Fico muito feliz com isso. Pessoal, eu quero agradecer muito todo mundo que participou nesses 2 dias, está aqui no terceiro também. O pessoal que vai assistir a gravação depois também, seja, eu fico imensamente feliz. Já é, se eu não me engano, João, me fala aqui, já é a quarta aula que a gente faz assim, né? Nós fizemos Setembro Amarelo, depois nós fizemos outras, né? Se eu não me engano, é a Sim. terceira ou a quarta aula. Né? E tem sido muito legal, a gente tem tido um feedback bem bacana, tá? Então, deixa eu só. Aqui tá tranquilo. Ah, já já. Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito vocês em nome do Instituto. O André, ele está atendendo mesmo aqui do lado. Depois ele vai dar uma palavrinha aqui para vocês também. Eu quero passar alguns recadinhos bem legais para vocês. Tá? Mês que vem a gente vai ter de novo novos temas. Esse mês aqui nós falamos um pouquinho de estruturas psíquicas, mas a gente vai estar sempre renovando os temas. Lembrando que mês que vem, pessoal, nós temos especialização lacaniana com o professor José Walter. Essa especialização, ela é presencial aqui em Americana, mas online para o mundo inteiro também. A Lacan é uma personalidade complexa, mas muito interessante, tá? Nunca gostei de Lacan até conhecê-lo de fato. E eu não conheci no meu curso de psicanálise. Conheci depois de me especializar. Então, nós temos essa especialização, duração de 3 meses, a cada 15 dias, tá, pessoal? Acontece a cada 15 dias. E você pode assistir gravado também. Então, procura a Cris está aqui já, você pode chamar ela lá no grupo, pode fazer a tua inscrição, que é bacana. Depois da especialização lacaniana, nós temos clínica infantil também. É um trabalho muito bacana, porque a gente que trabalha aqui há muito tempo, pelo menos eu estou na psicanálise há uns 10 anos, eu acredito que muita gente não atende criança por falta de conhecimento de ferramentas e a gente vai trazer tudo isso, tá? Então, se você também quer participar da clínica infantil, as vagas são limitadas, tá bom? Porque como é um pouco mais complexo, tem todo um material, então já reserva sua vaga com a Cris também. Você que está aqui, que é psicanalista ou que está estudando psicanálise e por algum motivo não terminou o seu curso e está fora do instituto, seja lá o que aconteceu, pode entrar em contato com a Cris também, porque, pessoal, nós estamos começando uma turma de psicanálise nas quintas-feiras à noite, que são alunos que não terminaram, que trouxeram a grade para a gente. A gente, junto com um pedagogo que é psicanalista também, montou uma grade para esses alunos que não conseguiram terminar o curso. Tá? Se você tem desejo de terminar, olha, online e presencial também. Já procura a Cris para você fazer a inscrição. E você que está aqui para conhecer um pouquinho, não conhece nada da psicanálise, já procura a Cris também, já entre em contato e também faça a tua inscrição, porque nós temos turmas começando agora em março, pessoal. Março. Ô, João, aí em Santo André começa em março também, isso? Março ou Aqui em fevereiro? Santo André começa em fevereiro. Fevereiro, ó, Primeira pessoal. e Se você terceira deseja estudar, quinta-feira. ó, primeira e terceira quinta-feira do mês, Isso. certo? Mas Bacana. aqui é só online, tá? Só online. Pessoal, você não vai nem precisar sair da tua casa. Olha que conforto, tá? E vai estudar psicanálise com a gente. Se você é psicanalista de qualquer lugar, já está com a sua formação todo em dia, e quiser participar dos nossos grupos de supervisão que a gente tem, das nossas rodas de conversa de psicanálise que a gente faz bastante, então pode procurar também a Cris. Gente, procurem a Cris, tá bom? Para que vocês fiquem por dentro do Instituto. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram, que lá é onde a gente coloca as nossas novidades, tá bom? No Instagram e nos grupos do WhatsApp. No mais, vamos falar um pouquinho de perversão, tá?
Ontem nós tivemos uma aula, eu estava elogiando o João aqui, o João é nosso coordenador de Santo André e o nosso coordenador técnico também, tá? O João deu uma aula fantástica ontem sobre a psicose. E hoje nós vamos falar de perversão, que é uma estrutura psíquica extremamente complexa também. Tá? A gente, provavelmente vocês que já são psicanalistas, com certeza já se depararam com o paciente perverso. Quem vai começar a atender vai se deparar com pacientes perversos, porque nós temos essa estrutura em alta na nossa sociedade, tá? Eu trabalhei, pessoal, por 3 anos dentro de uma clínica de dependência química. E essa clínica fazia internações involuntárias. Então, até hoje uma pessoa estava me perguntando como funcionava, expliquei um pouco para ela. E eu estudei a adicção por bastante tempo, principalmente a adicção e a psicanálise, porque eu não tive isso no meu curso de psicanálise. Então, me aprofundei bastante, né? E o número de pacientes perversos que nós tínhamos ali na clínica era enorme. E ali foi onde eu aprendi na prática a lidar com essa estrutura que nós chamamos de perversão, e eu quero falar sobre ela aqui com vocês hoje também. Lembrando que vocês podem ficar à vontade no chat, vou tentar acompanhar aqui junto com vocês. Então, surgiu alguma dúvida, pode mandar aqui. Daqui a pouco eu paro um pouquinho a aula, vocês podem abrir os microfones, pode fazer comentário, pode Ô, colocar dúvida Davi, de vocês. eu vou para te ajudar, eu vou manter o meu chat aberto aqui, e aí Ô, eu vou show! acompanhando. Se tiver alguma coisa, eu sinalizo aqui com a mãozinha, tá? Ótimo, tá bom? Então podem ficar à vontade no chat, galera. Manda suas perguntas. Olha, não tenha vergonha de perguntar. Nossa, e se eu falar sobre isso aqui? Se eu fizer esse comentário, vai estar certo, vai estar errado? Nós estamos aqui como psicanalistas, tá? Não tem certo e errado. Tem as dúvidas de vocês e não tem ninguém aqui para julgar. Então, podem perguntar à vontade. O importante é que vocês saiam daqui entendendo o tema hoje, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. É muito interessante essa estrutura psíquica, principalmente por causa do nome que ela carrega, perversão. Quando a gente fala esse nome, eu não sei vocês, mas pelo menos quando eu ouvi pela primeira vez, já tem aquela ideia ou uma conotação bem pejorativa. Uma pessoa que é perversa, não falando de psicanálise, vamos usar aqui o senso comum, a gente já vai trazer como uma pessoa ruim. A perversidade, ela não está relacionada, portanto, com a perversão. A estrutura perversa que nós vemos dentro da clínica ou dentro da psicanálise não está relacionada à perversidade. Primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui. Quando eu estava estudando psicanálise, pessoal, tá? E isso surge até de uma maneira, se a gente não conseguir interpretar a perversão corretamente, surge até de uma maneira preconceituosa, porque eu lembro que um dos professores dizia que a homossexualidade era uma perversão, de um modo pejorativo. E esse modo pejorativo acaba até se tornando um preconceito, que nós, psicanalistas, jamais devemos ter. Perversão não está relacionado ao conceito de perversidade. A perversão é uma estrutura psíquica que sai ali do complexo de Édipo. O meu pai, gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, alguns já, meu pai é psicanalista também. E eu tenho uma fala que ele trouxe em uma aula, eu já tive aula com ele, que até hoje eu nunca mais esqueci. Todas as dificuldades do ser humano, ou talvez todos os comportamentos do ser humano, estão relacionados ao complexo de Édipo. Então, se tem uma briga na rua, por exemplo, e alguém desce do carro armado, e o outro desce com um pedaço de pau, e os dois vão se pegar ali, então isso está relacionado ao Édipo. Aquele homem armado queria matar o pai, mas ele não pode matar o pai, então ele vai atirar em outro que está ali na frente dele e provocou uma briga. Né? E o outro com um pedaço de pau, a mesma coisa. Quando eu falo de perversão, então essa estrutura psíquica está saindo
dentro de uma resolução que nós vamos ver aqui edipiana. Tá? Como aconteceu essa resolução? São de diversas formas, de diversas maneiras. Por isso que a psicanálise ela é um método de investigação. Quando nós pegamos um paciente, nós vamos investigar o que está acontecendo. Então, não tem uma exclusividade da origem da perversão. São múltiplos os fatores que tornam uma pessoa perversa, partindo ali do complexo de Édipo. Tá? E a estrutura perversa tem diversos traços. Tá? Nós não temos um traço específico que diz essa pessoa é perversa. Na verdade, nós temos múltiplos traços. Esses múltiplos traços são diferentes entre os pacientes. Não é porque um paciente A se comporta dessa maneira e o paciente B tem algumas características iguais que ambos são perversos de maneira nenhuma. Eu preciso analisar cada traço, eu preciso analisar cada conduta e cada manifestação, tá? Mas a gente vai entender que a melhor maneira da gente entender o perverso está nos traços da sua sexualidade. Lembrando que sexualidade não está relacionado diretamente a sexo. Esse foi o boom da psicanálise, e talvez porque Freud teve muita dificuldade no começo. Quando ele dizia que a criança já possuía uma sexualidade, ali muita gente não entendeu. Se esse é um tema bem complicado nos dias de hoje, então imagina como era lá atrás, tá? Então nós temos diversos traços e nós vamos ter uma precisão melhor na compreensão do perverso partindo da sua sexualidade. Pessoal, Freud fez duas formulações acerca da perversão. Tá? Isso aqui é muito importante para nós entendermos. A primeira, gente, é de que a perversão, a primeira é de que a neurose é o negativo da perversão. Tá? A neurose ser o negativo da perversão, gente, quer dizer o quê? Que uma pessoa neurótica, ela reprime e pode gratificar simbolicamente através de sintomas, certo? Então, por exemplo, um paciente neurótico, ele tem ali um desejo que não pode ser solucionado, aquilo fica reprimido, e de repente ele tem ali um toque, por exemplo. Ele tem uma mania, uma neurose. Quando, por exemplo, ele sai de casa, ele desce até até o primeiro andar, até o térreo, ele mora no último, mas ele precisa voltar lá em cima para conferir se a porta realmente estava trancada. Isso é uma neurose, parte de uma neurose. Agora, Freud vai dizer que o perverso, ele age diferente. O paciente com perversão, por exemplo, expressa sua conduta diretamente da sua sexualidade. Só que, isso não está no slide, é importante vocês entenderem. Essa conceituação que Freud usava, ela não é mais aceita pela psicanálise moderna. Por quê? Porque os psicanalistas modernos acreditam, principalmente os autores mais modernos, acreditam que a perversão tem uma estrutura própria. Tá? E aí, pessoal, em uma segunda afirmativa, Freud vai dizer que a perversão sexual resulta de uma decomposição da totalidade da pulsão sexual em seus primitivos componentes parciais, quer por suas fixações na detenção da evolução da sexualidade, quer por regressão da pulsão a etapas prévias à organização genital da sexualidade. Tá? E aí, pessoal, nesse último aspecto, então, que agora nós vamos começar a entender melhor a perversão, a gente pode separar dois tipos de personalidade aqui. Eu quero comentar com vocês. Então, nós temos dois aspectos importantes relativos a essa pessoa. Nós temos aqui duas personalidades perversas. Uma se refere àquelas que representam uma parte madura que coexiste com uma parte imatura. Eu não sei se vocês estão lembrados ontem,
o que o João falou, o João trouxe que existe no ser humano uma parte psicótica da personalidade. Isso é uma terminologia de Bion, certo, João? Se eu estiver errado, você me corrige, mas foi da aula de ontem. Tá? O que acontece? Vamos entender uma coisa importante, gente. Se vocês quiserem anotar, pode anotar. Uma perversão, ela é uma defesa contra as angústias. Tá? O que acontece com esse perverso maduro? Que tem uma parte madura coexistindo com uma parte imatura. É um paciente que, diante de determinadas angústias intoleráveis, acaba entrando nas suas atuações perversas, tá? Que são, de certa forma, até bem egoístas. Ou seja, o neurótico, por exemplo, quando ele está de frente com uma situação que ele não consegue dar conta, ele pode reprimir essa situação e vai ficar ali no inconsciente. E depois ele vai ter fobia, ele vai ter angústia, ele vai ter ansiedade, porque está relacionado a um conteúdo que ele reprimiu. Agora, o perverso, o que ele faz? O perverso tem essa atuação perversa. O que seria, por exemplo, uma atuação perversa? O que seria esse escape dele, então, já que ele acaba não tendo o mesmo caminho que o neurótico? Ora, ele pode trazer isso para o ato sexual, por exemplo, sadomasoquismo, por exemplo, as parafilias, certo? Que são o que a gente pode chamar aí de bizarrices sexuais, né? Então, isso faz parte da estrutura perversa. Quando ele não dá conta, ele pode relacionar a isso. Agora, nós temos uma outra questão, um outro aspecto, que são as personalidades que eu coloquei, entre aspas, como imaturas. Tá? Porque essas personalidades imaturas, elas já têm uma forma bem egoísta, tá? E atua com a perversão diretamente. Tá? Então, ela tem, por exemplo, hoje a gente não trabalha mais com a histeria, né? Mas a histeria tinha um certo grau de regressividade. A personalidade imatura do perverso também possui essa regressividade. Ou seja, o paciente imaturo na sua perversão, quando ele quer uma coisa, ele irá fazer de tudo para que se tenha essa coisa. Nem que ele tenha que voltar a estágios primitivos da sua existência para conseguir aquilo. Eu lembro de um professor que trazia uma questão muito interessante, né? Ele falava o seguinte, que o neurótico, o psicótico e o perverso, quando estão em busca de algo, por exemplo, vamos colocar aqui um castelo, o neurótico sabe que ele não pode ter o castelo, porque ele não é rei, porque ele não é príncipe, porque ele não vai casar com ninguém ali dentro. Então, esse desejo de ter o castelo, ele vai reprimir. E aí ele vai ter sintomas por conta desse desejo reprimido. O psicótico pode fugir da realidade e achar que o castelo é dele mesmo não estando no castelo. E aí essa estrutura que nós estamos falando aqui, que é a estrutura perversa, ela vai fazer de tudo para ter o castelo. Nem que ela precise, por exemplo, tirar a vida de quem mora lá dentro para que ela tome conta. Lucas Napoli, que é um psicólogo e psicanalista bem famoso no YouTube, por exemplo, ele vai dizer uma coisa muito interessante. O perverso consegue aquilo que todo mundo queria, mas não tem coragem, que é o caso do neurótico, ou do psicótico que pode fugir da realidade. Agora, o perverso consegue, principalmente quando nós falamos de uma personalidade imatura, porque a personalidade imatura, ela ainda vai agir diante da angústia e da ansiedade. Agora, a personalidade imatura vai agir diante de qualquer desejo que aparecer diante dela. Agora, Freud também leva em conta, pessoal, dois elementos muito importantes, que a gente vai chamar aqui de força e destino. Tá? O que é? Olha, primeiro, a qualidade dos impulsos sexuais, tá?
e o objeto para qual essas pulsões são dirigidas. Tá? Então, por exemplo, eu preciso entender o que torna anormal e vem, então, como forma de perversão. Primeiro, o que é feito? Olha, é feito um sadomasoquismo. Tá? A pessoa, na relação sexual, gosta do sofrimento. Ou ela gosta, por exemplo, da necrofilia, que é o sexo com cadáveres. Ou talvez a pedofilia. Eu tive a oportunidade, não vou dizer o prazer, porque não é prazer nenhum para mim, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com um paciente pedófilo. Tá? E hoje ele não está mais vivo, tá? Ele faleceu. Tá? Mas eu lembro, quando eu estava na clínica de dependentes químicos, eu tinha aliás, foram dois, tá? Um está vivo até hoje. E, na verdade, foi bom que ele me contou esse conteúdo, porque ele estava buscando tratamento, né? Não estava praticando a pedofilia, mas isso não excluía a ideia de que sim, ele era um pedófilo. Então, a força ou a qualidade do impulso sexual estava ali na pedofilia, ou estava ali na necrofilia. Agora, o objeto que as pulsões são dirigidas é o destino que eu vou descarregar essa energia. E aí, por exemplo, tá? Nós temos pessoas, pacientes, que vão partir, por exemplo, para a homossexualidade. Só um minutinho. Eu tô no meio daqui. Tá? Agora, eu só coloquei uma coisa errada aqui, tá? Pedofilia não entra aqui. Depois eu vou consertar aqui para vocês para enviar os slides, tá? Então, para onde essas pulsões são dirigidas? Tá? Pode ser para pessoas do mesmo sexo, pode ser, por exemplo, para animais, que é o caso da zoofilia, pode ser diretamente para crianças. Tudo isso, gente, vai fazer parte da perversão. Agora, por que isso faz parte da perversão? Vamos entrar aqui na conceituação disso. Tá? Por quê? A perversão é o quê? Perverter, ou seja, desviar. É aquilo que perturba a ordem natural das coisas. Então, vamos pegar aqui a ordem natural das coisas. Davi, então por que, por exemplo, né, quando eu digo que a perversão do homossexual está enquadrado na perversão, conforme estava aqui no slide anterior, então eu estou dizendo que ele está perturbando a ordem também? Não, vamos entender isso aqui na linguagem psicanalítica, tá? De uma maneira bem fácil da gente compreender, tá? A perversão, gente, é o quê? Aquilo que foi intitulado como natural e, de repente, a gente parte do avesso disso. Então, o natural era o quê? Olha, o natural, há pouco tempo atrás, era que o sexo era para procriação. Então, isso deveria ser feito entre o macho e a fêmea. Mas alguém vem e muda a ordem. E se eu pegar, por exemplo, o sexo com animais, a zoofilia, olha, isso é mudar a ordem, porque o sexo deve ser feito entre humanos. Agora tem uma pessoa fazendo sexo com animais. Eu tive uma paciente de 10 anos que eu tratei, isso tem uns 4 anos atrás, mais ou menos, que a mãe me trouxe porque esta criança de 10 anos assistia vídeos pornográficos relacionados à zoofilia. Davi, ela é uma estrutura perversa? Sim. Como que nós fazemos para curá-la? Não tem. Percebe como ela já perverteu a ordem? Olha, ela tem 10 anos, já não era para ela assistir. E o que ela está assistindo ainda foge àquilo que nós chamamos de normal. Então, a perversão, tá, é perverter, é mudar, tá, é tirar do estado natural das coisas. Ou, mais profundamente ainda, num sentido mais amplo, pode ser conceituado como inversão da ordem, tá? De uma relação interpessoal, de modo que uma relação terapêutica analítica, por exemplo, a inversão da finalidade do objetivo contratado consiste no fato desse paciente não permitir que aconteçam modificações psíquicas verdadeiras. Olha que interessante aqui, gente.
tá? Já entendi que o perverso é aquele que perverte, ou seja, aquele que muda a ordem natural das coisas, é a inversão da ordem das coisas. E aí eu vou entrar num outro campo aqui, que é o quê? A dificuldade desse paciente entrar em análise. Por que que há uma dificuldade desse paciente entrar em análise? Porque ele não permite que mudanças verdadeiras aconteçam dentro dele. Vai lá, João. Alguém chamou no chat? Sim. A Thaís Helena pergunta aqui, ó. Por ser uma criança, não existe uma chance de reverter esse caso de perversão? Ou essa estrutura se desenvolveu antes de ela começar a assistir esse conteúdo? E aqui, então, a gente vai entrar num campo muito importante. É justamente disso que nós vamos falar. Nessa idade, Thaís, não há reversão, tá bom? Por quê? Porque a estrutura do perverso se formou ali no complexo de Édipo, tá? E a partir do momento que se formou no complexo de Édipo, nós não temos como reverter. Nós podemos fazer um tratamento para que ela saiba lidar com essa perversão, de modo que ela viva de maneira aceita pela sociedade. Porque, por exemplo, a pedofilia não é aceita na sociedade. Tá? A necrofilia não é aceita na sociedade. Nós conseguimos tratar através da terapia de apoio, de modo que ele viva dentro dessa sociedade. Agora, essa estrutura se originou por causa dos vídeos que ela assistia? Não. A origem dela é no complexo de Édipo e ver esses vídeos é o resultado dessa resolução edipiana. E aí eu posso até trazer isso para vocês aqui, o porquê, e aí vocês vão ver que interessante, tá? No caso dessa menina aqui, tá? Ela tinha em casa uma mãe extremamente autoritária. E agora a gente vai entender aqui algumas coisas que são importantes, para que a gente não caia no erro de ser preconceituoso, tá? Dentro de uma casa, a gente tem uma figura chamada de falo. Isso todo mundo já sabe. Quando a gente pega o complexo de Édipo, nós temos o quê? O menino que tem um desejo incestuoso inconsciente pela sua própria mãe. E aí ele sofre um processo chamado de castração pelo pai, que é o falo da casa. É o poder, é a autoridade dentro da sua residência. E esse menino, então, agora vai ser igual ao seu pai e ter uma mulher igual à sua mãe. Essa personalidade provavelmente vai sair neurótica quando isso acontece. Freud denominou isso de resolução positiva, de ético positivo. Ele não está dizendo que o contrário, o negativo, é pejorativo. É como se fossem dois polos de uma bateria: polo positivo, polo negativo. Então, quando há essa resolução, provavelmente nós vamos ter um paciente neurótico. Agora, no caso dessa paciente, que não tem problema nenhum em eu falar, porque a família dela não vai ver esta aula, e eu também estou preservando a identidade dela, e existia dentro da casa dela ali uma mãe muito autoritária. Não estou dizendo que a mulher não deva ser autoritária, mas aí o que acontece? No Édipo, quando a gente fala em relação à menina, o que ela quer? A menina, ela descobre que está faltando algo nela. O menino tem fala, a menina está faltando fala. Então, o que ela precisa? Olha, ela vai ter um desejo inconsciente pelo pai porque ela está na busca desse falo. Aí, o que ela tende a fazer? Se parecer com a sua mãe para ter alguém igual o pai. Davi, mas no caso dela, que tinha uma mãe autoritária, aí ela não ia querer se parecer com a mãe também? Nesse caso aí, olha, percebam que o falo da casa se tornou a mãe, tá? E aí houve uma inversão na ordem.
Essa inversão na ordem, de maneira inconsciente, gerou uma angústia nessa menina, porque se ela queria, então, ter o pai, ela teria que lidar com um rival muito maior, que era a própria mãe. Essa angústia que gerou dentro dela, que gerou ansiedade dentro dela de maneira inconsciente, então ela encontrou. Se tornou uma perversão, porque a mãe já estava pervertendo a ordem, e aí, então, ela achou uma maneira de eliminar essa tensão através dos vídeos pornográficos, tá? E pode ter certeza que antes ainda, tá aí, sei lá, com 6, 7 anos, ela pode ter visto algo semelhante a isso, para chegar nesses vídeos, tá? Então, assim, falando meio por cima, mas são várias as questões. João, tem mais alguém no chat ou posso caminhar? Thaís, respondida a pergunta? Depois você manda aqui no chat para eu saber. Pode ir adiante. Tá. Ô, Davi, só um Vamos momento. lá. É que eu escrevi, não sei onde foi parar. Não saiu no chat. É Tá. assim, e uma criança de um país onde a pedofilia é permitido? E como que eu trataria isso? Que bagunça é? Que bagunça, hein? Que bagunça. Se você pegar países, por exemplo, do Oriente Médio, né, tem homens de 50 anos casando com crianças, né? É, Tem bastante. Olha, aí assim, existe ali uma questão cultural, certo? Que já está enraizado, não que isso seja normal de maneira nenhuma, mas caso essa criança venha até você, é só com a terapia de apoio, tá? entendi. Uhum. Porque o que que acontece? Olha, essa já é uma, eu vou chamar aqui, palavras minhas agora, do Davi. Nós já estamos falando de uma cultura perversa, certo? Eu falo, Certo. eu falo para as pessoas hoje, quando eu estou dando aula de psicanálise e adicção, por exemplo, né? Eu falo que, por exemplo, no país que a gente vive hoje, a gente está à beira de entrar daqui a pouco numa cultura, a gente já está em uma cultura pornográfica. Você abre página da internet, você assiste a televisão, para todo lado você vê questões pornográficas. As crianças têm acesso a isso, tá? Eu tenho aqui uma paciente de 5 anos que provavelmente ela seja perversa também. Estamos trabalhando com ela, mas se vocês verem o que ela fala dentro da sessão, ela, ela, ela ficou admirada de eu e ela entrar sozinho dentro de uma sala. Ela falou assim, olha só, as pessoas aqui não vão achar estranho nós dois sozinhos. Ela tem 5 anos, tá? E Uhum. aí, velho, quando a gente pega uma criança que sofreu isso desde de pequena, já vindo de uma cultura assim, é uma criança que vai precisar de uma terapia de apoio, porque ela não vai entrar em análise, e também ela vai ter que ter essa terapia pro resto da vida. Ela pode se tornar perversa, tá? Porque no caso do abusador, aliás, do abusado, o sonho do abusado é se tornar abusador um dia, e aquilo se tornou normal para ele, tá? Que é um dos casos que eu atendi da pedofilia. Ou ele pode, para conseguir lidar com esse abuso, ele pode entrar, se tornar um ser psicótico, que muda a realidade. Então, por exemplo, ó, a Thaís está aí, a Thaís falou, ela já leu o livro, já comentou esse livro comigo, que eu acho muito legal vocês lerem, chamado Hoje Eu Sou Alice, tá? Depois a Thaís coloca aqui pra gente quantas personalidades a Alice tinha. Por quê? Porque ela era abusada pelo pai, e quando o pai vinha abusar dela, o que que ela fazia? Ela se transformava em outra personalidade. Quando acabava o abuso, ela voltava a uma outra personalidade, porque aí assim ela não sofria com o abuso. Entendeu? Então pode também se tornar um ser psicótico. Caso se torne um ser psicótico, então aí, além de uma terapia de apoio, há necessidade de um psiquiatra também. Pro perverso também, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma paciente com compulsão sexual, tá? No caso dessa paciente que tem compulsão sexual, e é uma paciente perversa, ela precisa de tomar um ansiolítico, tá? Por quê? Porque senão ela vai querer ter uma média de 3 a 4 relacionamentos por dia com 4 pessoas diferentes, tá? Uma pessoa só, para ela não serve. É uma perversão também, tá? Respondido, Vera?
Respondido, muito obrigada. Pessoal, mais alguém com alguma dúvida? Eu vou seguir aqui. Ó, a Thaís colocou aqui no chat que no livro aí eram 9 personalidades diferentes. Isso, era isso aí mesmo. Obrigado, Thaís. É um livro muito bacana, pessoal, para quem quiser Lembra um entender. pouco aquele filme Síbio, né? Que também Sim, é bastante sim. interessante. Aquele também, o fragmentado, né? O Fragmentado que é mais novo, mas é mais recente, Mais meio novo. bastante pesado, aliás. Sim. E a série que você comentou ontem, né? Do Bates Motel, né? Que o Sim, menino, não é que o menino tenha outra personalidade, mas ali há uma questão bem interessante também, né? foi retratado no filme e depois acabaram fazendo um seriado, né, também. Seriado, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui. Ah, tá? Num sentido mais estrito, então, a maioria dos autores, principalmente atuais, mantém uma fidelidade a Freud e defende a posição de que na psicanálise o termo perversão deve designar unicamente os desvios ou aberrações das pulsões sexuais, mesmo reconhecendo a existência de outros impulsos. O que acontece aqui, pessoal? Que é muito importante, tá? Nós temos hoje, tá? Vamos entender que a maioria dos psicanalistas, principalmente se a gente pegar os mais antigos, até o próprio Lacan trouxe esse conceito para a gente, tá? Tratam a perversão relacionada às pulsões sexuais. Agora, o que é a existência de outros impulsos? Olha, uma pessoa vai dizer o quê? Alguns psicanalistas vão dizer o quê? Que numa determinada empresa, por exemplo, uma pessoa que é diretor dessa empresa pode designar cargos conforme a sua própria perversão. Designar cargos e subir nesses cargos, tá? Ou ter ganhos nesses cargos, porque é ali a sua vontade. Ou seja, talvez essa pessoa perversa ela possa estar trabalhando de maneira que seja feita à vontade dela. Davi, isso não é narcisismo? O perverso é narcisista. Tá? Vamos partir desse princípio. Freud fala de uma ferida narcísica, mas estrutura psíquica, nós temos aqui neurótico, psicótico e perverso. Agora, o perverso, ele também tem o seu lado narcisista. E aí, esses outros impulsos podem estar, por exemplo, dentro do seu trabalho, podem estar dentro da autoridade que ele tem sobre toda a sua família, pode estar dentro da autoridade que um pastor ou um padre, um líder religioso tem sobre a sua comunidade, mas se a gente for ver, dentro do inconsciente dessa pessoa, nós estamos falando de impulsos sexuais também. Então, vou ficar aqui com a maioria dos autores que se mantêm fiéis a Freud, de que nós estamos falando de pulsões sexuais, tá? Dúvidas podem mandar no chat. Pessoal, estão entendendo todo mundo ou tá difícil de entender? Vocês me dão um toque aí, tá? Para eu saber se tá tudo ok ou se tá difícil, tá? Pessoal, ó, na prática analítica, são os pacientes que dificilmente entram espontaneamente em análise, tá? E quando o fazem, mostram uma forte propensão para atuações e para o abandono do tratamento quando este é levado a sério pelo analista. Tá? Não só pela razão de uma enorme dificuldade de ingressarem numa posição depressiva, como também por causa de uma arraigada predominância da pulsão de morte e seus derivados que obrigam uma conduta hétero e autodestrutiva. Vamos entender uma coisa aqui interessante também. Nós temos uma psicanalista chamada Melanie Klein, tá? Isso não está aqui nos slides, então caso vocês queiram anotar, mas podem deixar a gravação depois, tá? Nós temos uma psicanalista chamada Melanie Klein, que traz um conceito de desenvolvimento do ser humano
Diferente de Freud, sem negar Freud. Por exemplo, Freud nós temos fases psicossexuais. Fase oral, fase anal, fase fálica, que entra o complexo de Édipo e tem a resolução da perversão, e outras. Tá? Isso necessita de uma maturação biológica. Agora, quando Melanie Klein vem, ela traz um conceito diferente, ela traz o conceito de posições. Ela diz que o ser humano nasce imerso numa posição chamada de posição esquizoparanoide. O que é uma posição esquizoparanoide? Uma posição esquizoparanoide é uma posição, e eu vou falar aqui de uma forma resumida e fácil de entender, é uma posição que o ser humano necessita fantasiar para lidar com a angústia externa. É uma posição em que o ser humano divide a realidade entre bom e ruim. Ou seja, ele faz o uso de um processo chamado de clivagem, o que é normal. Nessa posição, a tendência do ser humano é fugir em diversas maneiras da realidade, porque a realidade é dolorosa. Então, o ser humano nasce nessa posição. Por que, que ele foge da situação dolorosa? Para não ter que enfrentar. Então, Melanie Klein vai dizer o seguinte: um bebê, por exemplo, quando ele está com uma cólica, e é a primeira cólica da vida dele, ou é a primeira dor de dente da vida dele, ele vai entrar num sofrimento muito grande, porque isso é desconhecido. E como que a gente alivia uma cólica? Olha, a gente dá uma chupeta com um negócio chamado fushicólica, e ele fica sugando aquela chupeta. Melanie Klein vai dizer que essa criança está fantasiando aquele primeiro momento que ela mamou no peito, porque ela tinha uma angústia pela fome e o peito a livrou da fome. Agora ela tem uma angústia pela dor de dente e sugar aquilo e fantasiar vão ajudar a aliviar dessa situação. Só que o problema da posição esquizoparanoide é que o ser humano não tem uma visão da realidade total. Por exemplo, vou pegar aqui o João Caputo de exemplo. Nossa, a aula do João ontem foi fantástica. O João é um professor ótimo. O João tem defeitos? Não, nenhum. Ele é um cara do bem. Já o Gessimiel, que não aceita tocar comigo, não é do bem, tá? Então, o ser humano na posição esquizoparanoide, ele não enxerga que o João é uma pessoa legal, mas também tem defeitos. O Gessimiel é uma pessoa legal, mas também tem defeitos. Essa posição que enxerga a realidade é chamada de posição depressiva. Então, o que acontece? Melanie Klein vai dizer que o ser humano tem que transitar entre as posições durante a sua existência. Porque se ele ficar só na posição esquizoparanoide, ele perde a noção da realidade. Isso pode se tornar uma psicose quando, na infância, não há o ingresso da posição depressiva. Ao mesmo tempo que, se o ser humano viver só dentro da realidade, né, ele vai entrar em depressão, porque a fantasia é importante para a gente sobreviver. Olha, igual o João trouxe ontem, é importante essa parte psicótica do ser humano. Tá? Todo ser humano tem. No caso do perverso, o que acontece? Na prática clínica, quando ele vem para a análise, então ele tem dificuldade de entrar nessa análise. Por quê? De certa forma, ele não quer entrar nessa posição depressiva e enxergar ele como um todo. O que é enxergado como um todo ali? Enxergar como um todo é enxergar as suas próprias dificuldades, é enxergar a sua parte ruim, o seu lado ruim, ver que não é perfeito, ver que precisa, de certa forma, perder algumas vezes, e o perverso não quer isso, lembra? O perverso, quando quer uma coisa, vai lutar até que isso aconteça. E ele coloca também, nós vamos falar isso daqui a pouco, ele coloca também o terapeuta num jogo. E quando ele percebe que o seu terapeuta, que o seu psicanalista ou o seu analista está levando a análise a sério, ele tende a desistir da análise. O perverso é sedutor. Ele vai seduzir o analista. Nós vamos falar disso aqui quando nós falarmos de transferência e contra-transferência com o paciente perverso. Eu não lembro se é um filme ou uma série. Alguém comentou isso numa aula que eu estava dando. Agora eu não lembro qual. Tá?
Mas conta a história de uma terapeuta que trabalhava, tá? Não é uma terapeuta psicanalítica, tá? Ali não, retrata a série, o filme, não lembro agora, alguém comentou. Mas que ela ingressou na profissão da terapia para conseguir seduzir os seus pacientes do sexo masculino, porque ela tinha o gosto pela sedução. João, dúvidas por aí? Ou tá tudo ok? Bom, Toca o barco, meu amigo. Por enquanto, de não bola. chegou mais nada, não. Show de bola. Tá? Outra questão aqui, pessoal. Não é comum, tá, que os pacientes procurem um psicanalista para tratar a sua perversão. Ó, nenhum paciente chega ali, aliás, né, a maioria deles nem vai entender o que é a perversão em si, certo? Mas também não entraram ali por conta da sua perversão. Por quê? Bom, duas razões para isso, para a gente entender do porquê que ele não procura o tratamento. Tá? Um, é que ele tem uma personalidade mais egoísta e narcisista, tá? Como isso, Davi? De uma maneira que não há nada de errado com ele, tá? Isso é o caso da minha paciente que tem a compulsão sexual. Ela veio porque indicaram para que ela viesse na sessão, tá? Se não fosse a sessão, se não fosse algumas pessoas comentar, ela não teria vindo, tá? A gente percebe que quando um paciente perverso chega na análise e é tudo perfeito, a gente percebe aos poucos, de uma maneira sutil, os sintomas da perversão. Isso, gente, não pode criar-se uma ansiedade do paciente que entra dentro da análise resolver isso em 2, 3 sessões. Às vezes levam anos para a gente entender isso. Tá? Eu lembro de uma supervisão que eu participei, e eu estava na direção dessa supervisão, de uma paciente que tinha 35 anos e apaixonou num palestrante. Tá? O palestrante era solteiro e ela queria ter um acesso a esse palestrante. Não conseguia, né? Tentava falar ali com o telefone que aparecia na rede social, era do assessor. Então, quando ela começou a seguir a agenda, começou a sentar na frente e percebeu que, quando acabavam as palestras, ele vendia alguns livros. O menino que vendia os livros tinha dificuldade com o público, porque o público era muito grande. Ela passou a ajudar o menino a vender os livros. Ela percebeu um dia que ele tinha perdido o seu iPad. E ele compartilhou nas redes sociais que ele estava no aeroporto de Curitiba e tinha perdido o seu iPad. Ela, de São Paulo, ligou no aeroporto e fez acharem o iPad dele e conseguiu que o iPad chegasse na mão do rapaz que ela gostava. Ou seja, tá? Quando ela foi para análise, a terapeuta questionou: você está gostando dele ou você está obcecada por ele? Essa palavra obcecada, ela não aceitou de maneira nenhuma. Ela disse: não, eu só gosto e quero ajudá-lo. Mas não, já havia ali uma obsessão perversa em cima sobre essa pessoa, de modo que quanto mais ela queria estar perto, mais ela conseguia. E eu brinquei na supervisão, eu disse o seguinte: olha, ela vai casar com ele ainda, falei brincando. E de repente, né, a pessoa que fazia a análise me ligou: olha, sabe aquele caso que eu levei na supervisão? Ela está namorando o palestrante. Tá? Ela conseguiu namorar esse palestrante. Então, ele não está errado, e quando ele quer alguma coisa, ele vai atrás. Agora, nós temos uma outra razão, que é o quê? Tá? Que explica por que o perverso custa aparecer. É que esse paciente vive, acabei de falar, já coloquei aqui também, né?
é que esse paciente é egoísta, tá? Ou tem uma maneira egocintônica. Eu atendi um paciente perverso aqui na minha clínica, que ele estava com o casamento terminando. Ele veio para a clínica. E ele dizia assim para mim, Davi, o problema do meu casamento é a minha esposa. Eu não sou o problema. Então você percebe ali que havia um lado narcisista nele. Ele dizia o seguinte, cara, olha, eu tenho um emprego bom, eu tenho dinheiro, eu sou muito bonito, eu sou da igreja, eu sou líder na igreja, e ela quer terminar o casamento. Por quê? Ela diz que não suporta mais o meu jeito de ser, ou seja, a personalidade, né? A maneira com que ele vivia. E foram ali, mais ou menos, 3 anos de tratamento para ele enxergar que havia dentro dele ali um narcisismo que impedia ele de enxergar as suas dificuldades, os seus erros, que impedia ele de entender que dentro do relacionamento o problema de fato não era somente a esposa. Na verdade, era mais culpa dele do que da própria esposa. E aí ele gostava de práticas sexuais que ela não gostava, que ela não se sentia bem. Ela chegou a falar para ele que se sentia estuprada. E talvez fosse isso que ele estava tentando, talvez. Tá? Então, ele veio para análise não porque havia defeitos nele, veio porque a esposa disse que terminaria o casamento, a menos que ele tratasse. E aí ele passou a entender e tratar essa perversão. E ele teve um insight, né? Muito custo. Aí ele viveu um momento que ele tinha sofrido um abuso sexual do tio. E aí ele disse, olha, eu estou tentando fazer com a minha esposa o que o meu tio fez comigo lá atrás. Forte, né? Eu lembro desse caso. Tá? Nós temos também, gente, olha, aqui a gente vai falar, até responder de novo a pergunta da Thaís aqui. Tá? Nós temos também, na história dos pacientes perversos, sempre uma mãe que fosse sedutora ou narcisista. Toda mãe narcisista, o filho é perverso? Não, não quer dizer isso, tá? Mas um paciente perverso, ele pode ter tido, sim, uma mãe sedutora ou uma mãe narcisista, tá? Por quê? Porque essa mãe, muitas vezes, pode inverter de novo a ordem das coisas, tá? Olha, a mãe do futuro perverso concede ao pênis pré-genital infértil do filho um grau de importância fálica superior ao do pênis genital e reprodutor do pai. Olha, uma paciente minha que estuda psicanálise, inclusive é uma das alunas mais brilhantes de psicanálise que eu tenho, ela me contou um negócio interessante do trabalho dela. Ela disse assim, Davi, lá no meu trabalho, uma das funcionárias chegou e disse o seguinte, olha, esse aqui é o meu filho. O menino devia ter uns 10 anos. E eu já falei para ele que o pipi dele é meu e de mais ninguém. Quando ele arrumar uma namorada, é só se eu aprovar. E eu disse para essa aluna, eu disse para ela assim, olha, eu nem conheço essa amiga do seu trabalho, mas provavelmente ela está com problema no casamento. Ela está valorizando muito mais o filho do que o próprio marido. Que na verdade deveriam ser amores diferentes. E aí ela falou assim, não, Davi, verdade. Ela tem um problema no casamento. Você percebe que essa mãe traz essa importância para a criança e coloca ela acima do pai? Lembro-me de um amigo que, que disse uma coisa interessante. Ele falou assim, Davi, eu nem era pai ainda, né? Falou, Davi, quando você tiver um menino, você se prepara, viu? Ele vai tirar você da sua cama. Então você se prepara. Porque lá em casa, e ele chamava, o menino tinha 1 ano e meio, e ele falava assim, lá em casa é o homem que manda. Olha, o menino tem 1 ano e meio, tem uma criança.
e é o homem que manda. Isso, gente, se continuar nesse caminho, vai se tornar uma perversão, tá? Porque está pervertendo a ordem das coisas. Atendemos uma paciente aqui que com 4 anos ela se masturbava. Ela sentava no chão e ficava se esfregando ou se esfregava numa cadeira e não precisou nem atender a criança, só pelo histórico que os pais trouxeram. O problema estava o quê? O pai estava dando banho naquela menina. É uma resolução consciente do Édipo. Vou chamar isso de resolução consciente do Édipo. A filha quer ter o pai para ela e o pai nu vai dar banho na filha nu, ou seja, tirou o lugar da mãe. Perverteu a ordem natural das coisas. E aí, então, essa menina com 4 anos já estava se masturbando, tá? Que chegava até a machucar ali essa zona erógena dela, tá? Já estava toda machucada. Então, isso é um problema que acontece também, tá? Entre pais e filhos. Aí vocês vão ver, tá? Que a culpa dos problemas dos filhos sempre vão ser os pais, tá? Porque essa questão da perversão é uma questão de criação, tá? Conforme foi, eu falei lá, respondendo a pergunta da Thaís, conforme aconteceu a criação dessa criança, é que trouxe essa resolução edipiana, tá? Eu tive um caso aqui, tá, que era mais interessante ainda. Me trouxeram uma criança, e pelo fato de eu trabalhar com jovens da igreja, gente, eu recebo muita gente aqui que é evangélica, tá? E grande parte delas com a mesma queixa, que é referente à sexualidade do filho ou da filha. E eu lembro de um menino de 15 anos que os pais trouxeram porque o menino tinha assumido a sua homossexualidade. E os pais que são da igreja não aceitavam isso de maneira nenhuma. Olha, nós não aceitamos essa homossexualidade dele. Trouxeram para que eu mudasse isso, né? Eu lembro que esse pai usou até uma expressão que eu acho ridícula. Se eu tinha a cura dele. Isso não existe porque a homossexualidade não é doença, tá? Mas a questão, gente, era o seguinte, que era muito interessante. Os pais estavam me contando de um episódio em que chegaram em casa no domingo à noite, depois do culto, e perceberam que havia um ladrão dentro de casa. Porque a janela estava arrombada e estava a marca do pé. Ou tinha roubado ou estava ali roubando. E a mulher disse assim para o marido, Baiano, você vai ficar na porta, porque se ele escapar, você pega. Eu vou lá dentro, eu vou arrebentar ele. Se a polícia não chega, ela tinha matado o cara. De tanto que ela bateu nesse ladrão, tá? Então ali, ela era o falo da casa. Ela tinha autoridade ali dentro. E o pai não tinha autoridade nenhuma. Tanto é que, olha só como é que se perde a autoridade fácil, né? O filho vai e pede para o pai se pode sair para brincar na rua. E o pai fala, pede para sua mãe. Então ele tira ali a autoridade dele e perverte a ordem natural. Então esse filho pode, então, acabar se tornando perverso, tá? Ele acaba tendo, provavelmente, olha, a mulher entrou e bateu um rapaz, né? Provavelmente, eu conversei com ela aqui, uma mulher bem narcisista. Tá? Não são N casos aqui, tá? O último aqui para vocês. Também tratei de um menino de 11 anos que estava pedindo para que o irmão mais novo tocasse no pênis dele. Ah, mas por quê? Porque ele viu, não foi uma vez, foram várias vezes, os pais tendo relações sexuais. Tá? Gerou nele ali também uma perversão. Tá? Coloquei aqui para vocês, que eu já venho comentando também, tá? Que muitos pacientes perversos não vão procurar na análise porque existe um componente narcisista muito grande. Narcisista e sadomasoquista. Narcisista porque ele não vai estar errado. Tá? Eu lembro de uma pessoa que ela disse assim, Davi, eu entrei lá para falar com o terapeuta e por fim eu acabei orando pelo terapeuta. E aí alguém falou assim para mim, Davi, essa pessoa pode fazer isso mesmo? Ou ele é psicótico, né? Porque mudou a realidade das coisas e não aconteceu nada disso. Ou olha o tamanho da perversidade dele, né? Eu acredito que isso não tenha acontecido, né? Porque a não ser que não era um terapeuta experiente. Mas quando você vê as pessoas dizerem assim, nossa, se eu for falar com um psicólogo, ele vai sair mais doido do que eu já estou. É uma fala narcisista.
né? Porque aí, ou seja, né, eu tenho um poder tão grande que vou bagunçar a cabeça até do psicólogo. É uma fala narcisista. E pode estar originando de um perverso. E o perverso também, gente, é sadomasoquista. Ah, gosta do sofrimento também. Então, tem sofrimentos que para o perverso são bons e ele tem um ganho secundário e não vai abrir mão disso, de maneira nenhuma. Olha, eu tenho uma pessoa que ela fala constantemente para mim, não é minha paciente, tá? Uma pessoa que eu conheço, ela fala constantemente para mim, não quero mudar de vida, não vou mudar de vida, gosto de bagunça, gosto de bebida, gosto de farra, não quero sair disso, está se afundando, mas gosta dessa espécie de sofrimento, tá? Outra característica muito forte no perverso, tá? É a baixa tolerância à frustração. Aí, quando vem a frustração, prefere o mundo das ilusões. De novo, a gente vem naquilo que o João falou ontem, né? A parte psicótica que está ligada ali em Bion, né? Que Bion trouxe. Então, algumas verdades que vêm para esse paciente, ele procura uma fuga, tá? Procura sair dessa dura verdade que vem tanto de dentro dele ou de fora dele. Tá? E é interessante, tá, que isso gera nesse paciente, tá, uma ideologia de que é melhor viver, e agora me fugiu a frase da cabeça, né? Olha, uma crença de que é melhor quem vive aquilo que é perverso do que quem consegue fugir, tá? Vamos lá, João levantou a mão aqui. Pergunta do chat. Vamos Valéria lá. pergunta: o perverso pode ser vitimista? Com certeza, tá? Com certeza ele pode ser, principalmente para conquistar algo que ele quer. Quando ele quer conquistar algo, ele é vitimista. E aqui, eu estou passando aqui os alunos que estão aqui, para ver se eu posso comentar uma coisa. Eu posso, tá? Posso comentar com vocês. Gente, eu trabalhei num casal, que a menina foi traída 6 vezes pelo marido. E ela perdoou as 6. Tá? O caso é bem grave, porque eles têm 2 filhos e ele, uma vez, ele quis ir numa casa de prostituição e levou um menino mais novo, porque não tinha com quem deixar o menino. Deixou o menino sentadinho no sofá lá jogando, enquanto ele ia ter a relação com a prostituta. Isso é um crime, na verdade. Tá? E aí, quando ela perdoou pela 5ª vez e veio a 6ª vez e ela descobriu isso, ela decidiu terminar o casamento. E aí, quem foi que perguntou, João? Você me fala aqui. É a Valéria. 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 E aí, Valéria, o que aconteceu? Quando ela decidiu terminar o casamento, ele veio para a terapia e ele chorava na terapia. Chorava e chorava muito. Dizia o seguinte, olha, eu vou mudar de vida. Eu falei, mas você prometeu isso 5 vezes. Não, mas agora é sério. Eu falei, mas agora eu não quero dar chance. Ele olhou para ela na minha frente e disse assim, você vai acabar com um relacionamento de 10 anos? Gente, quem que está acabando com um relacionamento de 10 anos? Ela ou ele? Mas ele, chorando, diz para ela, você vai acabar com um relacionamento de 10 anos? Isso aí, Valéria, é o vitimismo. E o vitimismo, agora palavras minhas aqui do Davi, o vitimismo é uma manipulação. Tá? Manipular o outro. Tá? Ele chora, ele trai quantas vezes ele quiser, e eu, muito honesto, tá? Fiz a seguinte pergunta para ele, porque eu estava mais preocupado com ela do que ele, né? Eu estava assistindo aquele show de horror, eu disse para ele na frente dela, o que você pode demonstrar para que gere confiança de que você não vai mais trair? Ele disse, não tem como demonstrar nada agora, isso é só com o tempo. Então tá bom, então se não tem como demonstrar nada agora, você vai ter que entender o pedido dela. Tá? Chorou,
convidou para ir para a igreja, tudo que ele podia fazer, ele tentou, tá? E aí, sabe qual que é a dificuldade aqui, gente? Que, na verdade, era cômodo para ele o relacionamento, né? Mas se ele traiu 6 vezes, não era melhor ele embarcar e já terminar esse relacionamento logo? Não, ele gostava de trair, gostava de ter uma esposa, gostava de ter uma amante. É aquele caso, tá? Porque tem gente, pessoal, tem casos que a pessoa está casada, vai lá e se apaixona por outra pessoa, acontece. Mas tem casos que a pessoa gosta de ter uma, duas, três amantes, né, para cima e para baixo. E aí ele termina o relacionamento, casa com a amante, e a amante acredita que não vai ter outro. Mas é da perversidade da pessoa. Ah, João, É o você... risco, né? A pessoa quer viver sempre no risco de ser descoberto também, porque gera uma espécie de É, adrenalina. isso, sabe? Gosta daquilo que é errado. Aquela adrenalina é boa para ela, né? Então ela gosta de fazer. E olha, gente, mais interessante ainda, tá? Ele tem 32 anos, a esposa dele, muito linda, falo isso com todo respeito. Ela tinha 30 e ele estava indo atrás de mulheres que eram bem mais velhas do que ele, 55 anos, 50 anos, procurando a mãe dele, né? Através dessas mulheres, mas é a perversidade dele. E chorou, tá? E saiu daqui bravo aqui da clínica. Diz que terapia não resolvia nada para ninguém. Bom, resolveu para ela que deu força para terminar o casamento, porque eu falo aqui para Valéria de novo. Valéria, se ela volta para esse casamento, ela tinha sido traída pela 7ª vez também. Tá? Se já foi 6, a 7ª também tem. Pessoal, dúvidas? Não, a Edivânia complementou aqui, ó. E toda vítima se dá por coitadinho, não é mesmo? Sim, sim, com certeza, né? Com certeza. Chora, fica moado no canto, né? Eu lembro de um caso, gente, eu não sei se vocês lembram disso, né? Mas teve um caso, agora eu não lembro quanto tempo faz, que a empregada levou o filho para onde ela trabalhava, não lembro a cidade, não lembro o estado, mas ela, assim, ela trabalhava com o prefeito, com o governador, era algum cargo assim, acho que era com o prefeito da cidade. E ela empregada, levou o filho, acho que de 10 anos, não lembro a idade dele, e por fim, ela foi passear com os cachorros da casa, e o menino queria a mãe, a dona da casa, a mulher da casa, a mulher desse prefeito, colocou o menino no elevador, por fim, que o menino morreu. Caiu de uma altura lá e morreu. Estavam todos querendo responsabilizar, né, não a empregada, mas sim a patroa dela, por ter deixado o menino sozinho. Tá? Não sei que fim que deu esse caso. Mas uma coisa era interessante que eu estava acompanhando até onde deu, porque o Fantástico fez uma matéria. Então, quando olhava as redes sociais dessa mulher, era uma jovem linda, né? Toda produzida, toda maquiada, toda depilaada. Porém, quando foi dar a entrevista no Fantástico, gente, era uma coitada. Tá? As roupas eram diferentes, o humor estava diferente, a cara estava sem maquiagem, porque era aquele semblante triste, arrebentado, né? Olha, vamos lá, todo mundo conhece. Lembram da Ana Carolina Jatobá, quando deu entrevista para o Fantástico? Chorava, chorava, chorava. É um absurdo. Dizia que Ana Carolina Jatobá, não, falei errado. Nardoni, casal dos Nardoni. Ana Carolina Jatobá era a mãe da criança, né? Do casal dos Nardoni, que agora eu não lembro. A mulher chorava, chorava bastante. É se fazendo de coitado. Esse se fazendo de coitado, até nesses dois casos que eu comentei, é um traço muito forte de perversão. Tá? Vai lá, faz o que quer, tava com raiva, jogaram a menina no chão e depois jogaram do apartamento de cima. E ainda choraram depois, tá? Isso é um traço muito forte de perversão. Pessoal, alguém que abriu o microfone fazer um comentário? A hora é agora, hein? O perverso, ele tem o controle, né? Na Sim, concepção dele, ele tem controle, porque aquilo que não dão para ele, ele toma, de um jeito ou de outro. Ele sim. vai até as últimas consequências. E, enfim, a questão do prazer, de não importar com o outro, a falta de empatia, né? É uma coisa muito nítida, né? E eles são perfeitos, eles são artistas assim de deslumbrar, porque quem olha fala, nossa, a pessoa está sofrendo, mas não. Eles vão até as últimas consequências, se vitimizam para conseguir o que querem, e as pessoas que estão em volta dessa personalidade, né, de perversão,
elas realmente acabam adoecendo junto, porque elas acabam tendo uma culpa que não é delas. Elas se responsabilizam por algo que não é delas, que é algo muito próprio do narcisista, né? Então, Sim, todo perverso é narcisista, mas nem todo narcisista chega a um grau de perversão, né? Porque ele tem um traço, mas não chega ao sim, grau de realmente de alguém perverso, correto? sim. Perfeito. Perfeito, Cristiano. É isso mesmo. E olha, até você trazendo esse comentário, né? Você vê que o perverso, ele faz da seguinte maneira, né? Você diz que ele vai até as últimas consequências para conseguir algo que ele quer. Então, dentro de um relacionamento, por exemplo, tá? A mulher não quer mais o marido, porque ele, por exemplo, bebe muito e é violento com ela. Então, ele chora, ele deixa de ser violento por uma semana, ele vai, entre aspas, mudar, né? Vai ter uma mudança de vida. E aí, um mês depois, você vê que ele matou aquela pessoa. Por quê? Porque quando ele perdeu o total controle sobre o que ele queria, ele foi lá e matou. E muitas vezes, olha, gente, que coisa mais interessante. Muitas vezes ele faz a outra pessoa se sentir no controle, mas quem está no controle é ele mesmo. Tá? Ó, não sei quem acompanha o mundo do futebol, mas o Neymar acabou de ter uma filha com uma menina que é muito bonita, e aí saiu um escândalo de que ele estava traindo essa menina. Né? E aí, gente, ele partiu para aquilo que eu acho que é ridículo. Expôs a menina na internet com um contexto enorme, pedindo perdão para essa. Então, você está dizendo que o Neymar é perverso? Não. Vocês que decidam aí, tá? Não estou dizendo que o Neymar é perverso, mas ele coloca um texto, um pedido de perdão, tudo aquilo, para dois, 3 dias depois estar com outra menina. Né? Então, é uma questão bem interessante. Vai lá, João. Olha lá, o Carlos Roberto perguntou aqui no chat. Ele faz isso conscientemente? Deve ser a questão do teatro, da vitimização e tudo, né? É isso, Carlos? Carlos, não, é inconsciente. Ó, vamos entender Era o isso que seguinte. ele queria saber mesmo. Tá. Vamos entender o seguinte, que é inconsciente. Por que, que é inconsciente, Davi? Porque é o seguinte, por que, que ele faz todo esse teatro? Tá? Vamos pegar aqui o exemplo nessa questão do vitimismo. Esse casal que eu trouxe aqui. Davi, esse teatro não é consciente? Não. Tá? É porque quando a menina diz quero terminar o casamento, ele está diante de uma angústia muito grande. E são os mecanismos para lidar com aquela angústia que ele está usando. Tá? Ele usa esses mecanismos. Aí ele parte para isso. Aí ele faz. É aquele negócio, né? Na hora ali, ele tá dizendo que vai fazer, ele promete mesmo, com vontade, só que ele não consegue cumprir. Sim. Por isso é inconsciente. Lembra que o Chaves falava? Foi sem Querendo. querer, é consciente. Querendo. O querendo é inconsciente. Eu vou mudar de vida aqui até as coisas normalizarem. Depois eu vou voltar a ser quem eu sou. Então, vamos dizer assim que, tudo bem, ele até quer uma mudança, mas ele não vai ter. A menos que ele trate, tá? O tratamento ajuda. Davi, é meio antagônico, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem o controle, ele não tem controle dos seus desejos e emoções. Porque, na Não. verdade, ele, entendeu? Então é antagônico, porque na verdade ninguém tem controle de nada. É. Porque, na verdade, ele quer, ele deseja, por uma questão de poder, de posse, continuar com aquela esposa, mas ao mesmo tempo ele não tem o poder de controlar os seus desejos de encontrar com mulheres mais velhas. É algo que ele não tem controle, então acaba sendo inconsciente e acaba aflorando o desejo, a vontade dele. Então, quando ele vê, ele já fez. E aí, quando ele percebe, é igual você falou, se continua nessa maré e essa mulher realmente fala assim, vou continuar, e ele percebe que ele perde esse controle, é o que acontece com a maioria dos feminicídios que a gente vê, é aquela frase: você não vai ser minha, mas também não vai ser de mais ninguém, né? Aham. E é onde acaba coroando até o grau da perversão desses sujeitos, às vezes tira até a própria vida, né? De uma forma Sim. de culpar alguém
E o engraçado que quando você escuta alguns comentários, né? Eu gosto muito de assistir S.A. Crimes, né? Eu acho bem interessante aquilo para analisar a personalidade dos perversos ali. E você percebe que há pessoas que ainda ficam do lado do marido, porque a mulher não compreendeu. Então, é muito louco isso. Então, é inconsciente, porque ele acha que tem controle de algumas coisas, mas ao mesmo tempo ele não tem controle das suas próprias emoções e do seu desejo. Então, é bem forte, né? Sim, Ó, o a Regina Cris, levantou a mão. eu vou passar aqui para a Regina, mas deixa eu só fazer um comentário aqui que a Cris falou. Eu lembro de uma vez que aqui em Campinas, se eu não me engano, um ex-marido entrou no virado do ano, no Natal, né, pulou dentro da casa e matou umas 5, 6 pessoas. Matou até o filho de 10 anos. E com certeza a mulher também e pessoas da família da mulher. E aí eu estava sentado com alguns amigos, mais velhos inclusive, e um deles falou assim, a mulher pira a cabeça do homem mesmo. Eu disse para ele assim, cara, não tem justificativa para a atrocidade que ele cometeu. Ele falou, mas se você tá na cabeça dele, você faria o mesmo, porque tem mulher que arrebenta com homem, ou seja, a culpa foi de quem dela, né? Falei para aquele amigo meu, eu falei, fulano, nada justifica a atrocidade que esse cara cometeu. O cara matou o próprio filho, mas você não viu o que a mulher fez na cabeça dele? Então, sim, as pessoas ficam do lado dessa bizarrice aqui. Regina, palavra é tua. Regina, seu microfone está aberto, mas provavelmente você não conectou a mídia do seu celular quando você fez a conexão com o Zoom. Se você se não conectar a mídia, o microfone mesmo aberto não funciona. Não consigo. Agora Agora foi. foi, agora foi. A hora que você não Olha só, conseguiu, conseguiu. é, olha só, eu acho que nós temos um caso bem atual, que é do Alexandre Correia, lá da Ana Hickman. Eu acho que ele é Hum. um caso clássico de perverso. Tô certa, Davi? Bem lembrado. Ele falou numa entrevista, ou num Não, é. post na internet, eu nem lembro como que ele falou. Ele disse assim que a vida dele agora acabou, né? Que agora ele estava sendo odiado no Brasil inteiro. Mas É, e, e o cara, ele fala numa convicção que ele tá certinho, ele inverte tudo, as dívidas em nome dele, tudo que ele gastou. Não, aí ele vai lá atrás, agora a última notícia, cobrando R$ 40.000, que a cunhada que trabalha na empresa, pegou esses 40 mil para pagar funcionários, e ele quer a devolução desse dinheiro, falando que ela está roubando. Quer dizer, são comportamentos completamente fora da realidade, né? A sim, convicção, como a estrutura é tão danificada que ele, impede mesmo a pessoa de ter sanidade e umas coisas tão óbvias, né, Davi? ele bateu nela, ele Não, ele quer bateu, inverter, agora ele é culpado de tudo. sim, sim, Há ele uma bateu inversão, nela, assim, é terrível, né? De, sim, de, de valores, de regras, de tudo. E outra sim, coisa, ele se acha o bom mesmo, sabe? Ele é o sim. bom. Não, ele está É como tentando culpar outras pessoas, né? Ele quer culpar outras pessoas. Ele não outras está errado. pessoas. E ele fala que a pessoa, o perverso, ele se veste numa imagem de santo, né? Sim. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você era o seguinte: todo psicopata é perverso? Olha, ontem o João falou do livro que é Zimmermann, Fundamentos da Psicanálise, certo, João? Aham. Fundamentos da Psicanálise do Zimmermann. Sim. Se você dá uma olhada nesse livro, é bem bacana, porque ele fala da psicopatia também como uma ligação muito estreita com o perverso. Por quê? Pois Porque a é, porque eu psicopatia, vejo essa ligação, sabe? Eu vejo muitos traços de perversidade no psicopata. sim, ó, é um defeito moral, Regina. Tá? Um Hum. defeito moral, uma conduta antissocial que a gente tem no psicopata. Mas ele tem, ali você vai ver que
nesse livro de Zimmermann, ele vai ver que há pontos muito comuns entre o perverso e o psicopata, tá? Ô, Mas Davi, também deixa eu existem só diferenças entre elas. aproveitar esse gancho aí, né? Lembra aqui que a Neima também está falando o caso da advogada que inventou que estava grávida, que depois ainda matou o sogro envenenado, não sei o que lá, que teve em Goiânia esses dias. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista nunca é que não são coisas estanques. Quer dizer, o cara é perverso, ele não pode ser mais nada. O cara é psicopata, ele não pode ser mais nada. Sim, É uma mistura de tudo. É como sim, se você tivesse uma régua de vários fatores que afetam a personalidade e em cada fator você sobe do 0 até o 100. Aí você pega a pessoa e vai subindo ali, É um eletrocardiograma de montando a traços de estrutura da personalidade. pessoa. Quando você monta a estrutura e chega no final, não vai achar nenhum outro no mundo igual aquela estrutura ali. certo. Perfeito, Uhum. perfeito. Ô, João, muito perfeita a tua colocação também. E a Thaís também está com a mão levantada, certo? Sim, Thaís está com a mão levantada. Vamos lá, Thaís. A palavra é tua. Tá dando pra ouvir certinho? Opa, super certo. Tá, vamos lá. Saindo um pouco desse assunto que vocês estão agora, eu tava com uma pergunta desde, acho que na metade da aula, e tinha que lembrar de perguntar. Nesse caso da homossexualidade, ela só ocorre em uma família na qual a mãe é o falo, porque a mãe sendo o falo foge do comum, né? Vamos dizer assim. Aí já entra nesse caso da perversão. É somente nos casos em que a mãe é o falo da casa, tipo, por exemplo, uma mãe narcisista ou algo do tipo, ou também pode ocorrer de, tipo assim, uma casa com o pai sendo falo, que seria o comum, a criança ou o adolescente, ou, enfim, o filho ou a filha, ter esses traços de homossexualidade. Pode, não é só no caso de uma mãe narcisista, não. Numa casa, por exemplo, que o pai chega embriagado e bate na mãe, né? Então aí o menino pode, de maneira inconsciente, dizer não quero ser igual a esse pai, quero ser igual à minha mãe, entendeu? Então, ele pode ter uma questão assim, casos de abuso, abuso sexual, entendeu? É por isso que é legal da psicanálise pela investigação. Então, não é que nem toda mãe narcisista os filhos serão homossexuais, tá? Então, precisa sempre investigar aquilo que aconteceu. Mas são N fatores que podem desenvolver a homossexualidade, tá? São vários fatores. Respondida? Respondida, obrigada. Valeu. A Regina ainda está com a mão levantada. Respondida, Regina? Não, desculpa, desculpa. Fique em paz. Olha, e aí, o João, você tinha falado que a Neima comentou alguma coisa? Ela tinha falado sobre o caso recente daquela advogada goiana que mentia para os ex-namorados, dizendo que estava grávida, e que, por fim, levou doces envenenados para os pais do namorado. Sim. Aí é aquilo que o João falou, né? Bom, é um traço de perversão e pode ter mais coisa ali também. Né? Pode sim ter ali uma psicopatia. Né? Olha, matou parece que o pai e a mãe, né? É, Aí, avó. e a avó. É, a mãe do pai, né? É. A mãe do pai, tá? É um traço de perversão, sim, viu, né? Tá, pessoal? Vou andar mais um pouquinho aqui, tá? Mas pode ir mandando aqui. Tá? Os comentários de vocês enriquecem a aula, tá? Olha só, uma outra dificuldade que o paciente perverso ele tem também, tá? Que é uma dificuldade para pensar nas experiências emocionais difíceis, tá? Porque a gente falou ali atrás que muitas vezes ele pode fugir dessas experiências ou, diferente do neurótico que reprime, ele pode escoar pelas vias erógenas, tá? Olha que interessante. Ele pode, de certa maneira, fantasiar, tá? Situações para fugir
das experiências difíceis. Isso muito dentro da clínica. Tá? Eu tenho uma paciente que é nítido. Olha, o que é uma mentira, né? Dentro da psicanálise, eu sempre falo que a mentira é uma verdade que não aconteceu. Porque é verdade para o paciente. Mas eu tenho uma paciente perversa aqui que são casos absurdos. Então, por exemplo, assim, ela tem uma dívida com o pai dela. O pai dela emprestou um dinheiro para ela. E ela não vai dar conta de pagar o pai, ela fala para todo mundo que ela está devendo com um agiota. O pai vai ficar bravo. Então, o que acontece? Bom, o pai fica bravo, você vai lá e paga seu pai, conversa com ele, mas é mais fácil te mudar a realidade, porque aí entra ali no vitimismo, entra ali naquela manipulação, para que as pessoas tenham dó, para que as pessoas entendam o lado dela, para que as pessoas acolham ela, né? Medo do que pode acontecer. Né? Então, foge dessa realidade. E aí, gente, vem o pior. Em troca de pagar a dívida, ela oferece o sexo para os meninos. Tá bom? Então, mas ela não fala assim, você paga minha dívida e eu vou dormir com você. Não, ela seduz os meninos, leva os meninos para um motel e, por fim, ela consegue o dinheiro com esses meninos. Tá? Ó, o menino tá aqui, nossa, eu amo você, eu quero ficar com você, então vamos lá, então. Se o AJ matar ela, eu perco ela. Então, o dinheiro para ela. Tá? Mais um traço da sua perversão. Tá? Outra coisa, a gente falou aqui da questão da angústia paranoide depressiva ali de Melanie Klein, mas esse paciente também tem o medo da angústia do desamparo, né? Aquele medo de não ser aceito, aquele medo de não estar entre os outros, de não ser, de não estar em uma comunidade, de não ter alguém. E aí vou trazer aquilo que a Cristiane falou para a gente, né? Ele não tem controle sobre ele mesmo, mas ele quer ter um controle sobre algum objeto externo, e aí ele sofre também quando ele percebe que ele não tem esses controles e vai acabar sozinho também, tá? E aí, pessoal, mais importante ainda, tá? Olha, nas atuações que esses pacientes têm, tá? Eles têm uma grande habilidade para envolver outras pessoas, como se fosse um jogo de sedução. Tá? E adquire uma forma de paixão por essa pessoa. Então, o que o perverso faz? O perverso faz das pessoas como um jogo. Tá? Então, acontece o seguinte, olha, eu preciso seduzir aquela pessoa. Eu preciso ter aquela pessoa. Depois que seduz, depois que tem, aí já perde a graça. Aí não quer mais. Aí vai em busca de outro. Mas o importante é o jogo da sedução. A gente vai falar disso aqui como isso aqui acontece dentro da análise. Mas olha que interessante. O perverso seduz a funcionária, tá? A perversa seduz o patrão, tá? A patroa seduz o funcionário, o primo seduz a prima seduz o primo, seduz o tio. Então, todos esses são traços de perversão que o perverso traz os objetos do seu desejo para um jogo e faz um jogo com todo mundo. Envolve todo mundo dentro de um jogo. Vai machucando todo mundo e não se sente responsável por isso depois. Eu não lembro agora, assisti uma minissérie Países Valverde, não lembro agora qual que é, mas ela é uma cantora e ela é assassinada, mas ali você percebe que ela é adotada por um tio, uma tia, não lembro. Quando ela é adolescente, ela se envolve com esse tio, com essa espécie de pai, né, sexualmente. E você vê durante a série com quantos homens ela acabou se envolvendo sexualmente. Ela vai fazendo um jogo com todo mundo. Todo mundo vai ficando apaixonado, porque ela mostra aquela paixão. Ela deixa todo mundo apaixonado por ela.
e depois ela vai embora, porque ela já seduziu, ela já encantou e aquilo já não serve mais para ela. Aquilo já não presta mais para ela. Tá? Na clínica, gente, vocês vão se deparar com pacientes assim. Tá? Por quê? O que esse paciente vai fazer? Lembrar o conceito de transferência. Quem está lembrado aqui o que significa transferência? Já pincela aqui para a gente. Abre o microfone e solta a voz. Quem está lembrado aqui o que é transferência? Valendo 10 pontos, hein? Valendo a reprodução dessa aula depois. Ninguém, pessoal? Ninguém falar, eu vou falar aqui então. Tá? Mas transferência, e ela é necessária para que se tenha análise, porque sem transferência não há análise. A transferência aos sentimentos que o paciente tem por um objeto e são transferidos para o analista. Tá? Então, o que acontece? Olha, o paciente me vê como um pai. O paciente me vê como um filho. Aí, eu tinha uma paciente aqui, gente, que ela entrou aqui porque ela tem um problema com o filho. O filho não fala com ela. Já tem alguns anos. Tá? Que o filho não se comunica, não fala com ela. E ela fazia sessão comigo e ela dizia assim, você se parece muito com o meu filho. É uma transferência. Tá? E aí, nós trabalhamos essa transferência com esse paciente. Quando eu tenho um paciente perverso, ele também faz transferência? Sim, ele pode repetir a sexualidade infantil na vida adulta. E isso com o próprio terapeuta. Ele coloca o terapeuta num jogo de sedução. Olha, aqui ele coloca as pessoas num jogo de sedução. E aqui ele faz isso com o terapeuta. Ele tenta seduzir o terapeuta. E por isso que quando ele percebe que o terapeuta está levando a sério a terapia, ele tende a abandonar a terapia. Nós falamos isso um pouco mais atrás, né, da nossa aula. Tá? Quando ele percebe, ele tende a abandonar. E de que maneira que ele seduz? Olha, gente, chega a ser interessante, né? Um caso clínico. A menina entrou para o setting analítico e disse para o analista, tá? Você reparou que eu mudei os óculos? Qualquer resposta do analista aqui é extremamente perigosa, porque se ele fala que reparou, ela atingiu o objetivo da sua sedução. Se ele diz que não reparou, ela vai ficar chateada. Então ele tem que frustrá-la. E ele frustra falando que não reparou? Não. Ele frustrou de uma maneira riquíssima. Ele disse, olha, eu não tinha percebido que você usava óculos. Tá? Uma frustração riquíssima. Mas eu tive uma paciente que foi muito interessante. Né? Ela chegou aqui com o marido ficou na sala de espera, e ela falou o seguinte, olha, ficou bom o meu cabelo? Mudei ele. E aí eu peguei e falei para ela assim, olha, eu não reparei, não reparo, não reparei no teu cabelo. E ela disse o seguinte, olha, vocês homens são todos iguais, o meu marido também não reparou o cabelo. Isso é uma transferência, tá? Eu lembro de uma outra paciente, que eu perdi essa paciente, inclusive, tá? Que ela fazia constelação familiar. E ela dizia o seguinte para mim, Davi, você precisa fazer a constelação comigo. Tá? E eu disse para ela, olha, eu sou mineiro, tá, gente? Eu não gosto de chatear as pessoas. Eu disse, olha, minha agenda é complicada, né? Você faz constelação aos domingos, porque a religião dela não permitia que fizesse ao sábado. E você faz as constelações aos domingos. Domingo é o dia que eu estou dentro da minha igreja. Para mim é um pouco complicado. E aí ela disse o seguinte, então vamos fazer durante a semana. Durante a semana eu trabalho, né? Vamos deixar isso para um outro momento. E aí ela me ligou, ó, estou mudando a constelação para sábado por causa de você. Ou seja, perverte a ordem daquilo que sempre foi normal na vida dela. E aí eu disse para ela, olha, não é bom, tá? Que nós façamos isso. Você é minha paciente, eu sou teu analista. Quando eu precisar dessa terapia, eu vou procurar. E ali eu perdi a paciente, tá?
perversão, gente, o perverso, ele quer levar o terapeuta para esse jogo de sedução. E é aí que mora o perigo. O terapeuta, ele precisa tomar cuidado com a contratransferência, para que ele não entre na sedução desse paciente perverso, que é uma coisa que é comum. Pessoal, alguém aqui que já tem, que passou por uma experiência assim? Olha que legal, vai ser rico se alguém comentar. Já passaram por uma experiência assim? Ó, tem aqui no chat, o Adilson colocou que passou e ele também sugeriu aqui um título chamado Freud Além da Alma. Legal. Ô, Adilson, você pode abrir o teu microfone e comentar um pouquinho com a gente? Tá aí, É, Adilson? Ô, sei. legal. Show de bola, Adilson. Comenta um pouquinho com a gente. É o seguinte, eu tô, eu estou voltando a estudar psicanálise. Eu pretendo utilizar para ajudar, né? Ajudar, não sei como se vocês entendem essa linguagem, né? Meu ministério, que eu sou pastor, porque nem Legal. tudo é demônio, né? Sim. Então tem caráter das pessoas e assim por diante. Então, o meu objetivo aí é esse, me entender melhor, né? E também auxiliar pessoas. E eu passei por uma situação assim, né? Eu não conhecia a vida de uma irmã, como a gente diz, e ela teve sempre um comportamento muito estranho, sabe? Nunca, a gente sempre se propôs a ajudar, né? Em tudo, foi financeiramente, foi com alimento, né? Só que chegou um limite que eu entendi, justamente essa questão aí. Ela tinha um interesse de me seduzir. E aí eu fui descobrir no histórico dela, por acidente, que ela tinha um antigo marido e tinha traído ele várias vezes. Então se separou, mudou de cidade e hoje tá na cidade que eu moro. E aconteceu que ela traiu o atual marido, engravidou. Olha que é complicado isso aqui, porque a gente tá ajudando a gente ajudou ela depois disso tudo, tá? O que que acontece? Ela engravidou, só que ela chegou a fazer, eu não tô exagerando, tô sendo muito sincero nisso. Ela Certo. fez 5 exames de DNAs. No quinto exame, de repente poderia passar, que chegou-se ao pai. Isso aqui é uma cidade pequena, então popularizou. E aí ela chegou na igreja. Então, eu percebo que não houve mudança ainda. Tem um ano já que a gente está ajudando, mas tem um limite, né? Então, o comportamento dela eu percebi que não mudou muito, não. E não sei se ela tem intenção em ser psicanálise. Não sei se vai aliviar alguma tensão nesse sentido aí. Que legal. Bacana. Aí sim, se você for, com certeza você vai fazer isso com muita sabedoria, né? Ela pode fugir da análise ou pode, né, começar aí um tratamento, tá? Uhum. Pode sim. Não estou ainda psicanalista aí, mas eu quero fazer, né? Tenho essa pretensão, sim. Legal. Bacana. Muito boa Obrigado, noite. Dilson. Obrigado, tá? Obrigado. Pessoal, quem mais? Alguém já viveu isso? Vamos lá, tá? Eu vou seguir aqui. Então, pessoal, olha, a conta transferência, a gente vai assumir um papel importante aqui, tá? O terapeuta, ele pode ficar submetido aí a uma permanente pressão desse paciente, tá? Que nem sempre se manifesta num jogo sutil. A gente está falando aqui de um jogo de sedução, nem sempre é um jogo sutil, nem sempre tem ameaças diversas, tá? Mas ele tem essa pressão. Tá? O que acontece? Qual é o perigo aqui? O risco que se corre aqui consiste aí na possibilidade, tá, de que não exista
uma conscientização do que está acontecendo. Tá? O que acontece? O analisando o paciente, ele força o terapeuta a se comportar como ele quer. E aí cabe ao terapeuta ter essa compreensão para assim conseguir fazer essa conscientização. Pessoal, 15 para as 9. Dúvidas ou comentários? Para eu partir aqui para o encerramento. Vamos lá, que agora é com vocês. Pode abrir o microfone, pode falar. Nenhum? Tudo ok, João? Vamos embora. Então, olha, pessoal, em relação às interpretações, tá, que a gente vai fazer, a gente tem que levar, no mínimo, 4 aspectos, no caso do perverso. Tá? O primeiro aspecto é o quê? Que a pulsão desse paciente não é tão vivida por ele como um desejo real. Tá? Ou seja, esse paciente não está realizando seus desejos reais. Esses desejos são inconscientes. Esses desejos vêm do édipo. Tá? Agora, eu lembrei aqui, veio na minha mente, o primeiro caso que eu trabalhei na vida, ainda era adulto, foi de um adolescente de 15 anos, tá? Que sofria um abuso da própria mãe, um abuso sexual, tá? Da própria mãe. E aí, tá? Ele chegou aqui, depois de um ano de terapia, existia ali um misto, né, de um entendimento, de uma investigação, de uma possível psicose, tá? Ó, uma possível personalidade, estrutura psicótica, ou uma possível estrutura perversa. Por quê? Porque ele passou a ter relacionamentos homossexuais, tá? Mas o real desejo sempre foi pela mãe, que abusava dele sexualmente. E ele foi embora da casa da mãe. Por que ele foi embora da casa da mãe? Porque aquela realidade se tornou cruel e angustiante. Quando se tornou cruel e angustiante? Quando o irmão mais velho passou a morar em casa. E aí os abusos tiveram que parar. E aí ele começou, então, a ter relacionamentos homossexuais como uma forma de aliviar o desejo real que existia dentro dele. Então, a primeira coisa que a gente deve levar em conta é isso, tá? Que a pulsão, que a realização dessas, vamos chamar aqui, desse sadomasoquismo, dessa pedofilia, não é o real desejo que está ali dentro do seu inconsciente. E aí, partindo disso, a gente pode entender que o perverso também pode viver de alucinações negativas. E quando ele está em análise, ele acredita que a análise não passa de uma doutrinação. E que as interpretações, na verdade, do analista, na verdade, vão desqualificá-lo. Né? Na verdade, as interpretações vão rebaixá-lo. E ele vai o quê? Desqualificar o analista. O analista que trabalha certo, ele provavelmente vai ser desqualificado pelo perverso que não quer tratamento. Tá? Cabe aí também mais um ponto que é muito interessante, tá? Que o analista não pode ter em si a ansiedade de, entre aspas, diagnosticar uma perversão, entre aspas, porque a gente não dá diagnóstico, né? E aí entrar no erro daquilo que o João colocou, né? Olha, um paciente perverso, e aí ele é só perverso, e eu deixo de lado todas as outras questões, né? Eu anulo outras questões. Então, o analista não pode ter essa ansiedade de diagnosticar um perverso, diagnosticar entre aspas, e anular outras questões. E, principalmente, tá, que o analista, não basta para o analista ter a convicção de que está interpretando corretamente, tá? Mas ele tem que estar atento
com o destino que as suas interpretações estão seguindo na mente desse paciente. Tá? Por fim, eu falo para vocês que o paciente perverso, ele muito provavelmente não vai entrar em análise, isso também não vai te desqualificar para atender, mas que provavelmente você terá que praticar aquilo que nós chamamos de terapia de apoio com esse paciente. Pessoal, dúvidas e comentários? Palavra de vocês agora. Nenhum? Então eu queria, pode mandar no chat aqui mesmo, tá bom? É muito importante. Um feedback de como foram as aulas, tá? Quando eu falo, vocês podem mandar no chat para ver se a gente tem que mudar algo ou se a gente pode continuar na mesma linha. De qualquer forma, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram nesses 3 dias, tá? Quem quiser assistir essas aulas de novo, elas estão já sendo colocadas no grupo, tá? Eu acho que já tem aula 1 e 2. E nós vamos estar também de novo agora com o Reginaldo, do Polo de Brasília. Você pode procurar a Cris, que ela vai indicar para você. A Thaís levantou a mão. Pode falar, Thaís. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso de um analista ser perverso, e no caso, tipo assim, ter uma manipulação entre o analista e o paciente, isso é uma coisa negativa ou, tipo assim, existem casos de analistas que são perversos e que isso pode não entrar no setting analítico? Ou, tipo, Claro. todos os analistas perversos, eles terão algum tipo de manipulação dentro do setting? O analista, que ele é perverso, ele tem que ter o conhecimento disso, né? E ele vai aprender isso durante o curso de psicanálise. E ele tem que levar isso para a terapia dele, para a análise didática dele, e precisa levar isso para a supervisão, para que ele veja se ele está cometendo erro dentro com os seus pacientes ou não. Tá? Mas sim, Posso dar um pitaco aqui, Davi? pode, claro. Maus profissionais a gente vai encontrar em qualquer lugar, né? Não psicanalistas, como médicos, como psicólogos. Os perversos, eles estão em qualquer lugar, né? Então, na verdade, a gente não tem muito controle. Pode acontecer de ter um psicanalista perverso e coisa e tal. Isso me fez lembrar um depoimento de uma professora que eu tive. Ela é do Rio de Janeiro e ela contou um caso de um colega que ela, como psicanalista, que trabalhava com ela na mesma clínica. E o caso vazou, né? Porque o cara era perverso, ele manipulou a paciente, né, num grau de perversão. E acabou vazando e a coisa ficou feia. O cara foi expulso da clínica, rolou processo e coisa e tal. Então, maus profissionais vão ter em todo lugar. A gente ouve casos, né, de médicos, de ginecologistas e de outras situações desse lugar. Mas a punição sempre vem, porque nada fica encoberto, né? Infelizmente, a gente não tem como, né? Mas existe perverso em todas as áreas e todos os âmbitos, né? Então, estão espalhados por aí, né? Alguns se revelam com atitudes mais nítidas, né? Que se tornam notórias, e outros conseguem levar a sua vida. Nem todo perverso, né? Que é importante, que acho que ficou faltando, Davi, grau de perversão, ele chega a matar alguém. Mas às vezes nas suas atitudes ele pode direcionar alguém que faça isso para ele, né? É o mesmo caso de um psicopata. Nem todo psicopata mata alguém, mas ele pode direcionar alguém, manipular alguém para que faça isso por ele, né? Então é Perfeito. algo que está aí, a vida é assim, né? A gente não tem muito o que fazer. Nós, como psicanalistas, nós temos que estar atentos, né, e orientar dentro do possível, né, tanto aqueles que procuram a terapia, buscam ter informações, assim como médicos, né, para saber a respeito daquele profissional antes de iniciar a sua terapia, e a gente orienta os nossos pacientes também aos nossos alunos a ter uma postura ética, mas nem sempre isso acontece, infelizmente. Show. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha também. É o seguinte: essa é a importância de se tratar abertamente várias questões e principalmente ser bastante
direto na instrução ao novo profissional que está sendo formado. Toda vez que você acolhe o perverso que está na sala de aula e cuida dele com a atenção que ele precisa, ele pode aprender a se controlar. Ele pode aprender a melhorar. E às vezes ele mesmo vai falar assim: "Ó, olha, eu não tenho condições de clinicar. Eu vou ter o conhecimento e tudo, mas eu não tenho condições de clinicar." Da mesma forma que tem um monte de gente que, sem qualquer tipo de qualificação, se intitula profissional da terapia e acaba causando algum problema com os seus pacientes. O que que a gente tem hoje de defesa? São as associações que tentam manter um padrão de rigidez entre seus profissionais. São os grupos que discutem, que trabalham e que trazem as coisas para ser discutida, como disse o Davi. Participar da supervisão, estar em dia com o seu próprio tratamento analítico, porque a gente, no convívio com os pacientes, nós vamos descobrindo os nossos gatilhos internos, e a gente tem que tratar isso com quem? Com o nosso analista, para a Uhum. gente poder estar bem, para poder levar o bem para o outro. Com certeza. Perfeito, Ivan. Perfeito. Pessoal, mais alguém quiser falar, tá? Ó, tem alguns comentários aqui. O nosso amigo Carlos Matos, lá de Portugal, agradeceu o conteúdo, a apresentação e a partilha que foi Legal. feita, tá? A Então, Tânia também agradeceu pela brilhante aula do professor Davi. obrigado. E o Adilson falou: obrigado, Cristiane. Show de bola. Show de bola. Isso que é legal, né? Todo mundo vai enriquecendo a aula mesmo, tá? Pessoal, Cris, João, querem falar mais alguma coisa? Uma gratidão, Davi, brilhante. Foram 3 aulas fantásticas. Eu aprendi muito, me deleitei aqui, Ó, acredito que todo mundo. e só para quem assistiu só essas aulas e ainda está em dúvida, gente, o curso é muito melhor, viu? Muito bom, muito bom. O curso é muito melhor. O curso são 2 anos para a gente se debruçar sobre vários aspectos e tem as enriquecedoras sessões de supervisão. Independente Fantástico. do polo onde você faça, independente do que seja mais conveniente para você, Sim. há uma preocupação nossa aqui, né, da parte técnica de deixar as coisas disponíveis e da coordenação pedagógica e mais objetiva da psicanálise mesmo, que é o Davi e o André, de trazer, de formar bons profissionais que possam fazer de verdade a diferença na vida das pessoas para um lado positivo. João, você falou ontem uma coisa, e é verdade. É, a gente aprende muito na supervisão, às vezes, casos que a gente não, questões que a gente não aprende dentro do curso, certo? Você tinha comentado isso. Exato. Sim, eu falei que a melhor coisa, a melhor opção que eu fiz foi participar de supervisão logo no início do curso. Show de bola. Aprende O, muito. o Adilson está perguntando, Adilson, me chama no WhatsApp, eu te faço as informações. Nós temos muitos polos que você pode optar. Se você é do Sul, né? Aí eu posso te indicar um polo para você, porque os polos que estão sendo abertos agora, a partir de fevereiro, são polos totalmente online, e você pode participar de qualquer um deles e o valor é o mesmo. Aí me chama no WhatsApp e eu te passo as informações, tá bom? O que for mais conveniente para você, meu amigo. O importante é ter Exatamente. você no grupo. Na nossa família aqui. Pessoal, Davi, pode falar. quero te agradecer aí pela aula, bem enriquecedora. Eu achei que os exemplos que você trouxe ajudam muito a gente a aprender, né, a observar como que é a clínica, principalmente para mim, que esse ano já começo, né, a atender e estou ali junto com vocês, vejo que estou em boas mãos com os professores, né, e vejo a seriedade da escola, isso que o João colocou, até eu acho que
o diferencial da psicanálise é esse filtro que ela faz em relação ao perverso, de entrar ali um profissional perverso, há um filtro ali na análise pessoal, na análise supervisionada, eu acho bem bacana. Parabéns e tamo junto aí. Hoje, Simeão, obrigado, viu? Obrigado pelas palavras. Ainda mais vindo de Valeu. você, sabe que eu gosto bastante de você. Obrigado de Obrigado. coração. Obrigado mesmo.